o falso evangelho. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Gálatas capítulo 1, versículo 9. Anátema, essa palavra anátema aqui é amaldiçoado. Se alguém vos anunciar outro evangelho, seja amaldiçoado. Paulo está falando aqui para nós. E nem toda mensagem aparentemente cristã é verdadeiramente vinda de Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao 10. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já tenho anunciado, seja anátema, assim como já vos dissermos. Agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Paulo deixou Paulo ficou espantado porque o fato dos Gálatas atentarem para um evangelho diferente do que ele havia pregado, mas também pelo fato de que esse novo evangelho incentivava os Gálatas a desconsiderarem a graça e tentarem, por meio de obras, pagar uma dívida que eles jamais quitariam. Paulo destaca a expressão tão depressa para marcar não só a inconstância dos Gálatas, mas também o pouco tempo que levaram para ser convencidos de uma outra doutrina. Não deve nos espantar que entre o povo de Deus haja pessoas que sejam atraídas por novos ensinos e que com facilidade se deixem levar por doutrinas que nada têm de respaldo nas Escrituras, há pouco firmeza na que tinham aprendido, e a impacidade de julgarem uma doutrina como errada nos serve de exemplo para que nós firmemos no exercício da verdade. Paulo aqui ele estava preocupado, meus irmãos. Paulo aqui ele estava angustiado. Paulo ficou angustiado porque ele já tinha anunciado o evangelho da graça de Cristo, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Eita glória, Jesus. Oh, Jesus, tem misericórdia, Deus, na minha vida, Pai. Oh, Deus, a surpresa de Paulo se dá por causa da mudança que os Gálatas fizeram de passarem da graça de Deus para a lei de Moisés. Como isso se deu? Eles receberam um ensino em que, para que pudessem realmente ser salvos, deveriam ser circuncidados e seguir a lei dada aos hebreus por Deus. Bastou o apóstolo se afastar do convívio daqueles irmãos que logo eles deram crédito a outra pregação diferente da que haviam recebido originalmente. Paulo aqui está muito preocupado, meus irmãos, porque ele já tinha anunciado o evangelho da graça, ele já tinha dado o evangelho da graça para os Gálatas, para os crentes daquela época, porque tinha gente que estava entrando no meio dos crentes e estava anunciando outro evangelho, que não era esse evangelho aqui, que não era o evangelho da cruz, que não era o evangelho de Cristo, que não era o evangelho de Deus. Aleluia, Jesus. Que Deus possa nos ajudar, meus irmãos, a continuar firmes na perseverança, na credibilidade do Evangelho de Cristo, em nome de Jesus.
Paulo deixa implícito que a lei e a graça em que pezerem expressões que remontam à história de Israel e o plano da salvação possuem atribuições diferentes. A palavra outro evangelho na língua portuguesa é um pronome indefinido utilizado de forma ampla para designar algo ou alguém ou alguma coisa que seja da mesma natureza, que seja semelhante ou que seja de outra natureza. Paulo estava tipo, sei lá, não sei nem como Paulo estava aqui, mas Paulo estava muito temido, porque ele já tinha anunciado a graça, ele já tinha anunciado Jesus Cristo para os Gálatas. Mesmo assim, os Gálatas pegaram e deram crédito a outra pregação. Mesmo assim, os Gálatas pegaram e mesmo assim acontece com nós nos nossos dias. Nós pegamos e passamos por algum lugar assim, nós vemos alguém falando alguma coisa, nós prestamos muita atenção naquilo que ele está falando, nós podemos até cair, mas Deus, com sua infinita graça, nos levanta. Aleluia, Deus santo. Deus é justo, viu? Eita, Deus santo. Ai, Pai, obrigado, Deus, o Senhor me ter, Pai, me ajudar, ó Pai. Ainda que venha um anjo do céu, viu? Os anjos são conhecidos na palavra de Deus como mensageiros do Eterno para tratar de assuntos referentes aos seres humanos. Eles aparecem no Antigo Testamento a Abraão, a Josué, a Gideão, aos pais de Sansão e a Isaías. No Novo Testamento aparecem a Maria, ao pai de João Batista, a Pedro e a Cornélio, entre outros. A presença deles geralmente nas Escrituras é acompanhada de uma mensagem. Paulo mesmo recebeu a visita de um anjo quando estava indo a Roma, em um navio que estava afundando. Atos capítulo 27, versículo 23. Cornélio recebeu a visita do anjo, cuja mensagem foi: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Atos capítulo 10, versículo 4. Procure por Pedro. Atos capítulo 10, versículo 5. O anjo não falou de Jesus ou do Evangelho a Cornélio, mas lhe orientou a respeito de quem deveria chamar para ouvir as boas novas. Paulo deixa expresso que mesmo que um anjo, identificando-se como sendo enviado por Deus, venha apresentar uma mensagem diferente da sua, que seja considerado maldito. O apóstolo não teme usar esse adjetivo, pois sabe que a pureza do evangelho está em jogo naquelas igrejas. Anátema, a palavra anátema é oriunda do hebraico herem e pode ter dois sentidos: algo devotado a uma divindade e ao mesmo tempo excluindo de utilização humana, como relatado em Josué capítulo 6, versículo 17, quando os despojos de Jericó deveriam ser separados para Deus, não podendo ser usados pelos israelitas, ordem que não foi seguido por Acá. Esse anátema foi tão sério que Acá e sua família pagaram o preço da ganância com a vida. Mas o segundo sentido é mais radical, pois representa como um assunto e muito sério. Paulo repete a observação: não poderia haver dúvidas sobre a força das palavras paulinas, pois o assunto era grave. O apóstolo menciona uma segunda vez essa mesma condenação no versículo 9. A repetição desses dizeres nos mostra o quão sério é a natureza, os ensinos da palavra de Deus. O evangelho dos judaizantes estavam afastando os irmãos do verdadeiro e os encaminhando para uma vida
de legalismo, onde o homem acredita que pode ajudar Deus na salvação, ou pode ele mesmo ser o seu salvador. O que agradar aos homens? Paulo não se preocupa em falar palavras lisonjeiras para deixar seus leitores confortáveis diante do que estavam fazendo. Ele não estava tratando a respeito de boas práticas ou de um discurso protocolar cabível em certas ocasiões mais formais. Ele estava tratando a respeito da salvação da alma dos Gálatas. Os judaizantes bajulavam os gentios e com palavras doces os desviavam dos caminhos do Senhor. As palavras de Paulo poderiam soar como amargas, mas era o remédio que os Gálatas deveriam tomar. Eita glória, Jesus, que Deus possa nos brindar, que Deus possa nos ajudar a nós mantermos firmes na presença dele e no evangelho dele, que foi tanto lutado, que foi tanto batalhado. O que agrada a Deus? A preocupação de Paulo é agradar ao Senhor. Por isso escreve a carta aos Gálatas. Se fosse para agradar aos homens, ele poderia deixar a situação nas igrejas da galáxia correr sem qualquer interferência. O tempo certamente iria mudar o cenário ou piorar a situação, mas ele entendeu que deveria ter uma participação ativa no resgate dos Gálatas. Paulo nem estava na galáxia e poderia deixar o problema de lado, mas resolveu tratar o assunto a fim de que os irmãos não se perdessem. A obediência ao verdadeiro evangelho, agradar a Deus, preservar as doutrinas bíblicas de Deus que recebemos, estudar e estar atentos para discernir quando um falso ensino tenta entrar na congregação, também agrada a Deus. Viver pela fé e não pelas nossas próprias obras também agrada a Deus. Algo que deve ser observado é que a deturpação dos falsos mestres é por sua vez o que desagradava a Deus, e que na prática os Gálatas queriam devolver a Deus o favor, o presente que ele lhes dera. Ele lhes entregara a salvação pela graça, e eles queriam retribuir o favor divino por meio de uma vida que se baseava em obras humanas. Nós não podemos, irmãos, tentar persuadir Deus. Nós não podemos retribuir a Deus. Nós não podemos, porque a salvação ela vem pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Oh, glória a Jesus, aleluia, Deus. A salvação está disposta para cada um, para qualquer um. Só basta você aceitar Jesus, meu irmão, para que você possa ser salvo. Em nome de Jesus. Oh, Deus Santo. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Não seja igual os judaizantes, que eles queriam retribuir a Deus. Não seja igual a eles, não. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe.